boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de febre amarela, nós vamos falar do almanaque carioquice, vamos falar de música com os ordinários e de teatro com Cláudia Mauro. Nossos convidados são Augusto Ordini, que é o diretor musical do Grupo Ordinários, e ele vem nos falar sobre o lançamento do CD Notável, que é em homenagem a quem? A Carmen Miranda. Gostei muito dessa ideia que vocês tiveram agora, inclusive, de repente, com uma mesa toda coerente, assim. Pois é, quando eu vi... Foi uma coincidência carioca. Falei, que coisa bacana. Muito bom. Prazer em tê-la aqui. Que bom. Vocês todos. É. Nós estamos com Cláudia Mauro, que é atriz e ela é escritora. Ela é, então, a autora e atriz da peça A Vida Passou Por Aqui, que ganhou o prêmio de melhor texto em 2017 pela Associação dos Produtores de Teatro. Isso aí, Rio de Janeiro, a PTR. Parabéns. Obrigada. Muito merecido. Obrigada. Estamos com o Ricardo Cravalbin, que é jornalista, e ele está lançando o Almanaque Carioquice 2018, que é um guia de um Rio muito pouco conhecido. A gente já fez sucesso aqui antes de você chegar, não é, Camila? Sim. Estava folheando. A Camila estava assim: ai, Vera, será que eu vou conseguir um livro desse? Eu digo, eu te dou o meu se não tiver. Não, tem um para ela aqui, Vera. Viu só? Nós estamos com o Dr. Rivaldo Venâncio, que é infectologista, e ele vai nos explicar tudo porquê desse reaparecimento da febre amarela e a importância da gente se vacinar, tá? Nós estamos com Camila Abreu, nossa querida produtora web, que vai conversar com vocês. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Bom, se você quiser participar do Sem Censura, chegou a hora. Basta você enviar um comentário ou uma pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar aqui e repassar para eles. Então, participe, mande as suas dúvidas. Maravilha, Camila. Vamos começar então com os ordinários. Eu não gosto muito desse nome que vocês dizem, porque vocês são mais extraordinários do que ordinários. Mas, enfim, tudo bem. Augusto, você não quer começar? Antiga. Pois é. Vocês que inventaram o nome, né? É porque é uma coisa de escola, na verdade, né? Eu tinha 2 apelidos na escola, nem sei se é bom falar isso na televisão. Mas, enfim, eu tinha o cabelo assim grande, né? Então, Augusto virou Arbusto, um colega meu assim fez a piada. E o Ordini, que é meu sobrenome, era o Ordinário. E aí, então, depois, quando os cantores assim da formação original, quando a gente se encontrou e, na verdade, voltando de um concurso que a gente tinha participado, de canto no exterior e tal, quando a gente decidiu formar o grupo, aí ficou essa brincadeira, assim, de somos todos cantores comuns, pessoas comuns, vamos fazer um grupo assim bem... Porque às vezes tem essa coisa do ego muito inflado, né, dos artistas. A gente falou, vamos ser os ordinários. Eu não queria não, mas aí foi ficando, a gente se acostumou. Virou uma brincadeira séria, né? Pois é. Não, tudo bem. Eu, a primeira vez, viu, Ricardo, conheço com você, a primeira vez que eu ouvi, eu digo assim, gente, a gente parece os Swingle Singers. Gente, coisa mais antiga, que ideia ótima. Aí depois eu descobri que foi a Maíra que me contou, que foi o pai dela que teve uma ideia que gostava. Não tem umas coisas assim? Tem, porque na verdade a Maíra, que é a integrante original, minha esposa, né? Ela é filha do Jorge Samartins, que tocava baixo no Garganta Profunda, que tinha o Marcos Leite também. Então, assim, é um universo muito próximo, assim, muito caseiro. Inclusive, no Notável agora, a gente está na formação com o Fabiano Salek, que é o filho do Marcos Leite. Só que foi. Então, tá muito engraçado. Só que hoje assim. você veio, em vez de sexteto, que vocês são, vocês vieram em quarteto. Viemos em quarteto para mostrar que tudo é possível quando se tem vontade. Então tá. E como vocês estão lançando o CD da Carmen Miranda, vai ser o que agora, para a gente mostrar o que vocês fazem? Olha, a gente quer mostrar o samba e o tango. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Então... Deixa eu levar vocês, aí a gente aproveita e apresenta a Maíra. Oi, Maíra, prazer tê-la aqui de novo, a Fernanda e o Matheus, tá? Então, o samba e o tango? O samba e o tango, beleza? de Amado com vocês, Regis. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiscreto, dum, 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 dum,
Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme, ginga qual pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero. Diz a muchacha plata. Ai, ai. No Brasil é diferente. Eu te quero simplesmente. Teu amor me desacata. Habla castellano con fandango. Argentino canta o tango. Ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa. Sambinha cheio de bossa. Sou do Rio de Janeiro. E eu canto e danço sempre que possa. Sambinha cheio de bossa. Sou do Rio. Por una cabeza toda la locura. Su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Oh, hombre, yo no sé por qué te quiero, yo te tengo amor sincero, diz a muchacha do plata. Ai, ai. No Brasil é diferente. Eu te quero simplesmente. Teu amor me desacata. Habla castellano con fandango. Argentino canta o tango. Ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa. Sambinha cheio de bossa. Sou do Rio de Janeiro. E eu canto e danço sempre que possa. Sambinha cheio de bossa. Sou do Rio. Gente, é muito bom. Não é o máximo? Maravilhoso. Volta pra cá. Vamos lá. Volta pra cá. Vocês sentem aqui, assim vocês participam um pouquinho. Então, vamos lá. O que vocês estão lançando? Teve show, não teve show? Sabe o que eu gosto de vocês quando vocês cantam? Porque você, como maestro, você consegue equilibrar todo mundo como se fosse uma preocupação do grupo. Assim, é quase que todo mundo tem o seu momento e vocês não tem nenhuma briga ali. É como se vocês tivessem um botão todos no mesmo botão igualzinho. Total, né? É tudo mentira. Oi? Não, mas tudo bem. Não. Mas por passa aí, né? isso, né? Passa isso. É por aí. Com certeza. A gente fez o lançamento no dia 16 de dezembro, lá no Rival, aqui no Rio, né? Lá no centro do Rio, que foi onde a gente fez o lançamento também do segundo. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro físico, né? A gente tem essa história muito com a internet, muito forte, né? A gente começou a fazer muitos vídeos e depois de um tempo a gente não conseguia parar mais. Porque a gente descobriu que com o vídeo, atualmente, na verdade, a gente consegue chegar em um público que é um pouco independente das mídias mais tradicionais, né? Então a gente conseguiu ir construindo uma base de fãs muito bacana, assim. Quer dizer, vocês gravam os vídeos direto? A gente vem gravando já, né? Desde 2000 e flan. Quem é que grava para vocês? Olha, às vezes nós mesmos. Vocês mesmos. Não, mas tem que ser assim, né, Camila? É tudo meio independente. Então, assim, o áudio, na verdade, é a gente que faz. Então, eu faço os arranjos e eu também gravo e edito. O Matheus, que é nosso percussionista, também filma e edita vídeo. Então, todo mundo está o tempo inteiro fazendo alguma coisa junto. A Maíra canta e cuida do marketing, faz a página do Facebook. Então, na verdade, é uma equipe que trabalha independente, fazendo, né?
E agora, na verdade, aí a gente teve um CD que foi digital só, que foi o Extra, que na verdade ele foi o terceiro, porque tinha umas músicas em inglês que a gente não tinha onde encaixar, na verdade. Então aí a gente falou, não botava nunca em nenhum CD. E aí então saiu o Extra em um determinado momento para poder dar conta disso, porque as pessoas, elas queriam poder ouvir, né, nos aplicativos, pegar e tudo, inteiro poder e ouvir, jogar na playlist e tal. Exatamente. E me diz uma coisa, que história é essa com os Backstreet Boys? Explica quanta história exatamente. Então, quando foi em 2012... Vocês estão quando? Desde 2000 A gente está desde 2009, 8, 9. 8, 9, tá. A história com os Backstreet Boys, a gente já tinha lançado o primeiro CD, que é só todo dedicado a MPB, assim, a gente gravou um clipe de Ladeira da Preguiça. E aí o pessoal de uma produtora, Ladeira da Preguiça do Gilberto Gil, né? Aí o pessoal de uma produtora procurou a gente que eles estavam querendo fazer uma sequência de clipes, queriam fazer um com um grupo vocal. E precisava ser uma boy band da década de 90. Então eles ofereceram uma lista pra gente, que incluía Backstreet Boys, Spice Girls e outros grupos desse tipo, assim. E aí eu confesso que eu só conhecia o Backstreet Boys. E aí eu falei, bom, eu vou fazer do Backstreet Boys. Me veio uma ideia que eu achei que era interessante e tal. E a gente pegou e gravou o clipe, fez a versão e tudo. E por uma dessas raridades da vida, o cara do Backstreet Boys, o Kevin, assistiu o clipe, porque um blog repostou, ele assistiu, e aí ele colocou a gente, vejam que coisa curiosa, esse grupo brasileiro tocando com o ukulele uma versão do Backstreet Boys, que aí não é ukulele, na verdade, é cavaquinho, e ficou aquela coisa exótica e esquisita, e a gente, de repente, em uma semana de 1000 visualizações, chegou a 50 mil. A música entrou na trilha sonora da novela. É ótimo. Uma coisa super... Pra gente foi uma coisa incrível, assim. E depois disso a gente continuou gravando clipes e tal, e acho que isso deu fôlego até para a gente desenvolver os outros projetos, né? Aí a gente fez o Rio de Choro, que deve ter sido engraçado para quem gostava da gente por causa dos Backstreet Boys, ouvir André de Sapato Novo, deve ter sido assim, uma experiência, mas eu acho que as pessoas gostam, sabe? Eu gosto do lance de vocês, ele é suficientemente original e suficientemente de qualidade para gostar, mas tem uma originalidade no trabalho de vocês que é bacana. Você sabe que a gente já tinha gravado antes por causa do programa Caminhos da Reportagem com o Pixinguinha, então eu sou fã dos Ordinários mais antiga. Que bom, né? Então tá, então já teve show, vai ter de novo? Vai ter de novo, a gente vai ter Centro de Referência da Música em fevereiro, legal, no dia 24. A gente tem algumas outras datas, vai ter Panamá também. Tem algumas outras datas que estão em negociação. É interessante o grupo de vocês, porque todos vocês têm formação universitária em música, todos os 6, né? Sim. E basicamente Unirio, né? Vocês são colegas de Unirio, mais ou menos. Embora em momentos diferentes, assim. Gerações, ela foi mais radical que você, momento diferente, gerações. São meus cabelos brancos, o pessoal já está querendo me jogar para outro. Mas é isso, mas todo mundo meio que seguiu um caminho. Foi engraçado, tanto foi uma vocês época... dão aula, vocês têm, não é verdade, Maíra, não é isso? É verdade. Pessoas de escola, tem pessoas do Pedro II, pessoas de escola particular, maestro de bloco de carnaval, a gente faz um tudo, canta serenata. Cantora de musical, olha aí. Teatro, né? Maravilha. Então tá, vocês já estão com o próximo CD em vista? Depois do Carmen Miranda, que ficou muito bom, hein? Na verdade, eles não sabem ainda, mas já tem uma ideia. Mas é só porque a gente é muito workaholic e já vai pensando. Tudo bem, nós somos super a favor. Pode voltar aqui, quando vocês quiserem. Maravilha. Vamos lá, doutor Rivaldo. Esse nome eu gosto muito porque me lembra grandes sucessos no futebol brasileiro. Verdade. Não tenho essas habilidades futebolísticas que gostaria de ter. Mas é um lindo nome. Então, como estamos com a febre amarela? A febre amarela é uma nova preocupação, né, Vera? Que ficamos alguns anos, mais ou menos, sem maiores... Isso é uma quantidade de casos relativamente pequena e que, a partir do início de 2017, houve um registro de um elevado número de casos de febre amarela silvestre. É sempre bom lembrar que nós temos 2 ciclos da febre amarela, né? O vírus
no seu ciclo silvestre, que fica entre macacos, umas espécies específicas de mosquitos, que são os Aedes e hemagogos, mosquitos que vivem em copas de árvores, enfim, em locais de matas, e temos o ciclo urbano, que é feito, o vírus circula por meio dos mosquitos Aedes aegypti. Esse ciclo urbano não é registrado no Brasil desde a década de 40 do século passado, mais precisamente em 1942. O que nós temos visto ultimamente são os casos de febre amarela silvestre, ou seja, o vírus está circulando neste ambiente, primatas, mosquitos silvestres, e o ser humano, por alguma razão, ou para lazer, ou a trabalho, enfim, adentra nessas matas e acidentalmente ele é infectado. Como não tem a proteção da vacina, que o Brasil detém essa tecnologia, é da Fundação Oswaldo Cruz, aproximadamente 80% a 90% de toda a produção da vacina contra a febre amarela no mundo todo é produzida aqui pela Fundação. No mundo todo, né? No mundo todo. A gente então exporta para a África, para tudo isso. Também. Mas essas pessoas não estando vacinadas acabam contraindo a enfermidade e um elevado percentual vai a óbito, infelizmente, como nós verificamos o ano passado, sobretudo nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, e agora começa essa preocupação com o estado de São Paulo novamente. Só queria lhe perguntar a respeito desses óbitos. É complicado a gente saber o seguinte, vai a óbito por quê? Porque o vírus é muito forte, muito letal, ou porque demora o diagnóstico, ou porque as pessoas não fazem o tratamento corretamente. Por que vai a óbito? A conjunção desses fatores todos, né, e a resposta da pessoa. Porque a febre amarela ela não é letal, ela não mata em todos os casos. É um percentual relativamente moderado que vai a óbito. Geralmente está associado o óbito com o diagnóstico tardio e, consequentemente, a uma intervenção tardia. A idade dessas pessoas... Sabia que ia chegar lá. Isso, quanto maior a idade, atender, porque normalmente já tem outras comorbidades, pode teoricamente ter algum problema renal, pode já ter algum problema de fígado, né? Então a presença do vírus da febre amarela agrava esse quadro. Mas essencialmente o diagnóstico tardio tem sido um dos principais fatores que levam a óbito. O tratamento, o que é? Soro e repouso? Isso é suporte, de um modo geral. Em algumas situações, o tratamento dialítico, a diálise, a hemodiálise precoce, ou seja, um dos órgãos, os órgãos mais comumente atingidos diretamente pelo vírus da febre amarela são os rins e o fígado. No caso dos rins, a diálise precoce, logo no início do quadro, quando se observa uma certa falência do funcionamento desses rins, é determinante em algumas circunstâncias para a sobrevida desse doente. Outra coisa, se ele ainda está restrito ao vírus transmitido pelo hemagogos, ou seja, se ele ainda está dentro das matas, se passar para o vírus do Aedes aegypti, vai ser uma epidemia horrorosa? É esse o medo nosso? Também, eu não diria uma epidemia horrorosa, mas por quê? Porque o tempo de circulação do vírus da febre amarela na corrente sanguínea do ser humano não é tão longo como é, por exemplo, o vírus da febre amarela ou o vírus da chikungunya, também ambos transmitidos pelo Aedes aegypti no ambiente urbano. O Aedes aegypti é um mosquito polivalente, né? Transmite febre amarela urbana, transmite dengue, transmite chikungunya, transmite zika, transmite a febre do Nilo Ocidental. Está se observando agora também o maiaro. Todos são vírus que podem causar epidemias de um modo geral. Mas, normalmente, as epidemias de febre amarela observadas ao longo de décadas, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, não há registro de epidemias maciças como aquela que a gente viu de dengue em 2008 aqui no Rio de Janeiro, onde se estima algo como 500, 600 mil casos naquela epidemia de dengue aqui no Rio de Janeiro. As epidemias de febre amarela tendem a ser mais moderadas. Ok, a gente vai para o intervalo, mas na volta a gente ainda conversa um pouquinho com o Dr. Rivaldo. Sem censura, volta já.
E estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Camila Abreu. Isso, já temos dúvidas sobre a febre amarela. A Vera Lopes, ela pergunta, gostaria de saber se a pessoa com 62 anos pode se encaminhar ao posto médico para vacinação de febre amarela sem maiores problemas ou laudo. Precisa de uma avaliação médica do risco-benefício. De um modo geral, a vacina é aplicada com precaução para as pessoas que têm 60 anos de idade ou mais. Então, se essa pessoa está se dirigindo a uma área onde sabidamente está ocorrendo, circulando o vírus, então é um nível de preocupação. Se ele vai permanecer numa área extremamente urbanizada, não vai viajar, a preocupação é outra. Há sempre que ter a avaliação médica desse risco-benefício. Assim não, como Vera, para as grávidas. Faz não, também. é Vera, né? É. Faz não, Vera, faz não. 72 anos, faz não. 62. Pois é, não faz não. É. Rivaldo, diz pra ela não fazer, ela quer fazer essa vacina. Diz pra ela não fazer. Mas se a pessoa, por exemplo, se ela morar hoje em Mariporã, em São Paulo, onde já houve vários casos detectados, lá está sendo recomendável. Ela não é de Mariporã. Ela não informou, mas... Não, Vera, faz não. Faz De um não. modo Você geral, lembra daquele não. óbito que teve Isso. do cara que insistiu, quero porque quero? Ela morreu. É uma vacina muito forte, não é isso? É, Mas é importante. importante. Outra coisa, quanto tempo demora para a vacina fazer efeito? Aproximadamente 10 dias. De uma semana a 10 dias ela tem o seu efeito pleno. Por isso, essa recomendação de que quem vai se dirigir a alguma área potencialmente de risco, que vai para acampamento, para pescaria, etc. e tal, então que faça, que tome a vacina pelo menos 10 dias antes. Pois é, se não tomou 10 dias antes, é melhor não tomar, porque Com certeza. está crente que está protegida e não está. Com certeza, com certeza. Tá. O que mais que a gente precisa saber? Saber que a febre amarela é um problema preocupante para o Brasil como um todo, como os meios de comunicação estão mostrando, mas que não é o principal problema de saúde pública do Brasil. Porque muitas vezes nós ficamos focados num problema novo que surgiu naquele momento e esquecemos os problemas históricos que nós temos. Por exemplo, a violência hoje eu consideraria como um dos principais problemas de saúde pública, não de segurança pública somente, mas de saúde pública. Nós temos algo como 150 mil mortes por causas violentas todos os anos no Brasil, dos quais 50 mil são assassinatos. Então é um gravíssimo problema de saúde pública que nós estamos infelizmente, naturalizando. É algo que começa a tomar conta do nosso cotidiano e que não nos comove mais. A gente fica preocupado com a febre amarela, devíamos estar preocupados com outro tipo de febre. Também com a febre amarela, mas não esquecendo os problemas históricos que nós temos. Considerando que a gente só pega a febre amarela com a picada do mosquito, não há outra forma. Quer dizer, eu não posso fazer uma transfusão de sangue da Cláudia infectada aqui, não vou pegar a febre amarela. É isso? Então, se eu não tenho a vacina, o que eu faço? Me entupo de repelente? Quando Nessas circunstâncias em que a vacina não é recomendada, o repelente, evidentemente, é uma alternativa adicional, substituindo uma alternativa. Agora, o ideal é que faça a vacinação para aqueles que estão ou em regiões nas quais o vírus esteja circulando nesse momento ou que vai se dirigir a essas regiões. A vacina é o ideal. A gente está prevendo uma vacinação mais perto do município do Rio agora, com esses casos em Miguel Pereira, Nova Iguaçu. A gente já está prevendo uma vacinação em massa. Salvo engano, são 8 municípios dessa região metropolitana que a Secretaria de Estado de Saúde elencou como prioritárias para continuar um processo de vacinação que, diga-se de passagem, já existia, tanto no município do Rio de Janeiro como nesses municípios do entorno, aqui na região metropolitana. O que o senhor recomenda? Que a gente vá, em caso de se aproximar desses municípios, mas que a gente vá procurar em posto de saúde a vacina? Sim, sim, a vacina está disponível. Aliás, houve uma grande procura no primeiro semestre de 2017 e essa procura, paulatinamente, ela diminuiu muito.
Hoje, muitas poucas pessoas, mesmo aqueles que têm recomendação da vacina, têm ido procurar as unidades de saúde. É importante essa vacinação com muita tranquilidade, nesse momento em que não está havendo correria, para que as pessoas possam ser atendidas sem aquele corre-corre, sem aquelas filas enormes, como por vezes a gente tem observado em algumas regiões do país. O senhor é vacinado? Sou nascido, criado e vivido um bom tempo no Mato Grosso do Sul. Então, lá sempre, desde que eu nasci, já era uma área de vacinação obrigatória contra a febre amarela. Augusto Orgini, você é vacinado contra a febre amarela? Não. Cláudia Mauro, você é vacinada contra a febre amarela? Eu fui uma vez para Manaus e eu vacinei, mas já tem bastante tempo. Tem mais de 10 anos? Tem. Aí tem que repetir? É bom. É bom repetir, né? Mas é isso que você está falando, para áreas de risco, né? A família do meu marido inteira mora em Mariporã. Eu não acompanhei isso, de que Mariporã é uma área de risco, né? Isso. A população residente em Mariporã, na sua quase totalidade, já está protegida. Os poucos casos, como essa engenheira que os meios de comunicação estavam mostrando, são pessoas de fora que foram à cidade e foram infectadas lá. Entraram na cidade sem estar protegidas, sem estar vacinadas. Aí aquela mosquita safada que a gente conhece, Isso. querendo alimentar seus filhos, foi lá e Exatamente. pegou ela. Exatamente. Ricardo Cravalbim tem vacina contra a febre amarela? Não, eu não tenho muita certeza, não. Mas eu me lembro que quando fui à Índia, era obrigatório pelo consulado daqui do Rio que houvesse uma quase que vacinação para tudo quanto é doença, né? E eu acho que a febre amarela estava incluída também. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Camila Abreu. Sou vacinada. Bom, tá bom, aqui a média tá boa. Tá boa a média. A média tá boa. Então, vamos conversar com Cláudia Mauro, que acaba de ganhar um prêmio. Cláudia Mauro, você é uma escritora. Obrigada. Como obrigada? Você que fez o texto da peça, ganhou o prêmio. Obrigada de quê? É uma surpresa, né? Uma história nova na minha vida. É bacana demais. É o seu terceiro texto de teatro. É o terceiro texto. Na verdade, o primeiro... Eu tenho vários textos engavetados, assim, que eu escrevo e deixo lá. Mas o primeiro texto, ele foi feito em 2008. Depois ele ganhou uma segunda versão em 2013. Aí virou uma outra história um pouco. Era um musical até, também. E eu comecei a escrever, na verdade... Eu fiz faculdade de letras e tal, né? Venho de uma família, a família Mauro, todos eles... Ela é sobrinha neta de Humberto Mauro? E tal. Mas eu escrevi e ficava lá, o Paulo César, meu marido, ficava sempre falando que eu tinha que escrever, mas eu comecei a escrever mesmo por causa do Ney Latorraca. O Ney é muito meu amigo, e aí, numa ocasião, ele leu uma história que eu tinha, enfim, escrito lá. E aí a gente estava na casa do Bigode, do Luiz Carlos Lacerda, ele falou, você tem que escrever. O Ney, daquele jeito dele. Aí ele me deu uma ideia para escrever um texto e tal, eu escrevi. Esse texto até hoje está lá na gaveta, não foi montado ainda. Ah, tá, e é de teatro? É de teatro, chama-se Flor que se Cheire, mas ele não foi montado. E aí dali eu fui fazer um musical Baile com o José Posse Neto, que a gente era um grupo assim de 20 atores que... Enfim, o espetáculo foi um super sucesso. Quando terminou, a gente queria continuar juntos. E aí eu queria fazer um Moulin Rouge brasileiro. E a gente procurando texto. Aí me ocorreu de fazer uma peça inspirada num musical infantil que meu irmão escreveu em 1980 e pouco. O André. Que era a história do André. Era a história de 3 ETs que caíam na Terra e entravam no corpo de um brasileiro. E aí eu fiz a história de um musical que se passava no corpo de uma diva. E nessa época também eu estava com essa história de engravidar, né? Eu já estava com 40 anos, tentando engravidar. Então, tinha lá os personagens, o óvulo exilado no meu ovário da esquerda, confinado pelo tempo, completamente louco. E aí, esse musical, ele já me rendeu algumas matérias interessantes, capa do Rio Show, uma matéria grande. Já teve um retorno bacana, assim, de crítica, de tudo. Mas aí passaram-se alguns anos, né? Em 2008, a gente fez de novo em 2013... A gente começou sem dinheiro nenhum, nada, e fomos parar no Canecão, sabe? Levando figurino de casa, o Tovar, o Cláudio Tovar, na época, abriu o acervo dele, fez figurino. E aí a gente entrou na lei, tudo aí conseguimos um apoio. Em 2013 a gente fez esse musical. Aí passaram-se 3 anos, né? Foi em 2016. 2016 agora, estou 1 ano em cartaz, né? Com A Vida Passou Por Aqui. E eu estava de novo nessa pegada de fazer um musical com esse mesmo grupo. E esse patrocinador que me apoia já há algum tempo, é o Grupo Farmoquímica,
eles são um laboratório e tal. Eles ficaram muito envolvidos na época do Rendezvous, porque era um musical que se passava dentro do corpo, né? Então fui procurá-los de novo e falei, agora a gente está com pouca verba, a gente quer uma história com 2 pessoas. Aí eu comecei a procurar texto com a Alice, vamos fazer então nós duas, a Alice Borges, que é a diretora do meu espetáculo. E aí minha mãe sofreu um AVC. Aí eu resolvi escrever uma história de amizade, que eu me lembrei, né, da minha mãe, que a vida passou por aqui com um funcionário dela da Secretaria de Cultura, que era boy faxineiro dela, que virou muito amigo dos meus pais na época, que você viu a peça, né? Então a ideia inicial era fazer uma história de amizade entre um homem e uma mulher de estratos sociais diferentes, em que a alegria deles, né, curaria aquela situação ali que ela estava vivendo. Aí eu mandei pro meu pai lia tudo que eu mandava, meu pai, tá ótimo, você é boa de diálogo, hein, filhotinha, vai em frente. Uma semana depois meu pai morreu, com um aneurisma na horta abdominal. Aí, pá, comecei a escrever, fiquei louco, escrevi 3 madrugadas, aí misturou tudo. Aí o Floriano tem muito do meu pai, o personagem masculino da peça, tem muito do meu pai, a personagem é a minha mãe, eu conto a história da minha mãe e do meu pai, porque aí comecei a contar a história deles, eles voltam ao passado, né, vocês não conhecem a história da peça. E aí fiz uma mistura de tudo, tem um pouco de ficção, mas a maioria das histórias ali... É engraçado, né? Como uma coisa tão pesada e tão violenta na tua vida e tão profunda, né? Então, fez uma coisa tão boa. Porque acima de qualquer coisa é uma celebração à alegria e a vida, o espetáculo você ri e chora na mesma proporção. Não, você ri e chora ao mesmo... Não é na mesma proporção, é ao mesmo tempo. É assim, a lágrima escorre e você... A plateia devia ser filmada. A plateia devia ser filmada. É uma coisa muito, muito especial que acontece nesse trabalho. Porque aí a história começou assim, que é uma história de amizade. Essa mulher está numa casa de repouso. Minha mãe não está numa casa de repouso, mas a personagem está. E aí esse é o único amigo que vai visitá-la todos os dias. E eles voltam ao passado, né? E vou contando a história dos dois. Eu acho que a gente tem um vídeo. Dá para passar agora ou a gente passa depois? Emília, você que manda. Então tá, vamos lá, passa aí. Eu, na verdade, devia ter continuado morando no meu apartamento. Mas Carol disse que era besteira ficar pagando o aluguel no Leblon. Agora você vê bem. A vida toda eu paguei aluguel. Culpa do Roberto. Hoje o dinheiro vem pra cá. Amanhã vai pro meu jazigo. Aí sim terei casa própria. Vou até mandar botar uma plaquinha lá. Enfim, casa própria. E não foi pela Caixa. Se você lembra, por que tá perguntando se eu lembro? Eu quero ter certeza que você tá lembrando mesmo. Lógico que eu lembro. Canta aí que eu quero ver. Vai levando, você cantava a música da vida. Vai levando, a gente vai levando. Canta aí, olha aqui. A gente vai levando. Olha como é que eu faço com o rebelete, ó. Quando eu chego na gafieira, ó. Tá bom isso aí, Floriano. A gente vai levantar, a gente vai levantar, a gente... Olha que animação. Meu Deus, sábado, tô fazendo faxina aqui em casa. Ai, Floriano, obrigada, mas é que a casa tava uma bagunça. A gente fez uma festinha aqui ontem, o Roberto chegou da Itália. Aí não deu nem tempo de desfazer a mala dele, ficou uma bagunça a casa. E você sabe que a Zezé agora só vem 3 vezes na semana, né? Sim. Pra passar roupa e me ajudar com as crianças. Ai, é uma correria danada. Que nada, dona Silva. Pelo menos eu tô trabalhando, eu não tô parado, eu ficando em casa, eu tô aqui ganhando meu dinheiro. Eu sei, mas você já trabalha tanto. Gente, é uma delícia essa peça. Eu aconselho vivamente a vocês irem. É diferente ver na televisão assim, nunca tinha visto assim. Você nunca tinha visto filmagem da peça? Vi tá se estranhando? Eu não gosto de me ver muito no engraçado, né? No teatro, filmado assim, gravado. A gente nunca gosta muito de se ver, porque a gente não tem a imagem da gente mesmo conforme a gente é visto. O teatro sempre é uma coisa diferente, assim, né? Mas, enfim, eu acabei escrevendo esse texto e o personagem do Edio Nunes, eu escrevi para ele mesmo. E eu falei, não vou fazer como atriz, não tenho a menor capacidade de fazer agora uma mulher de 80 anos sequelada. E depois ela começa a peça com 80 anos, volta para o passado e vai, vem, vai. E escrevi para Alice Borges fazer. E a Alice falou, não quero fazer, você que vai fazer, eu quero dirigir essa peça, quero dirigir. Aí acabou que ela me convenceu de fazer. E a peça teve todo esse retorno, né? Um sucesso imediato, não foi? Um sucesso imediato, as pessoas ficam muito comovidas, assim, né? Na plateia, a gente tem esse retorno que você viu lá, né? Não, gente, é um escândalo. É um escândalo. Que, televisão, às vezes, não dá muito para ter noção, né? Do teatro, como é que é lá na hora, aquela história. E aí me rendeu esse prêmio aí, as indicações para os outros prêmios. E tem prêmio como atriz também? O prêmio não, tem indicação. Fui indicada para o 6 Gran Rio,
para a PTR, para o Botequim Cultural, como melhor atriz e melhor texto. Porque Aí eu ganhei gosto a muito de PTR. você como atriz na peça. Porque o Edio esteve aqui por causa do Kid Morengueira. Ele E ele veio, cantou, não sei o quê. E ele está muito bem na peça. Ele está maravilhoso. O Ed, ele é muito... As pessoas são muito acostumadas a ver o Ed num registro de musical, né? Isso. E ele está fazendo ali um trabalho completamente diferente. Porque vocês têm um trabalho de composição, os dois, né? Os dois fazem velhos, fazem médio, velho. Médio, velho, fazem jovem. jovem, vai indo, vindo, E são vários momentos. E, na verdade, eu acho que essa comunicação toda do espetáculo com o público tem muito a ver com a história da minha conexão com meus pais, né? Eu faço uma catarse em cena ali, né? O que é, então, Cláudia? É porque esse teu espetáculo tem uma coisa esquisitíssima, que não é tão esquisita depois que a gente assiste. É que ele é um espetáculo que, em princípio, é sobre velhice, sobre decadência, sobre doença, sobre morte, sobre abandono, porque ela está numa casa de repouso, sobre morte. E é uma celebração da vida. Exatamente. É porque eu acho que eu escrevi então não tem nesse depressão momento. nenhuma. Eu acho que a arte acabou me salvando um pouco, me curando um pouco de uma profunda depressão que eu poderia entrar, de tristeza, assim, porque meu pai e minha mãe eram muito meus amigos. Nós éramos muito ligados. Minha mãe está viva ainda, mas ela é outra pessoa, né? Ela virou outra pessoa. Então, é uma outra... E foi tudo muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. E meu pai era uma pessoa muito da alegria, o Floriano também, mas muito do meu pai está no personagem masculino. Então, foi uma maneira de, né, transformar essa tristeza, assim. E, sobretudo, não tem moralismo. Você não está passando uma mensagem. Você está contando uma história do jeito que... Eu nem me preocupei com isso, eu fui escrevendo. Tem momentos do texto que é quase uma autoajuda. Né? Quase uma autoajuda, as pessoas ficam. Mas a gente não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Eu considero assim... Tem trabalhos na nossa vida, você deve saber, que são aqueles trabalhos que acontecem de tempos em tempos, que você não sabe quando vai acontecer de novo, né? Então, assim, que é um fenômeno verdade isso que você está dizendo. De unanimidade, de tudo, quando tudo tem uma harmonia total. E durante os ensaios, o processo de ensaio, a gente passou por muitas coisas assim, sabe? Todo mundo se emocionava junto, era uma choradeira na sala de ensaio, daqui a pouco uma gargalhada. Eu acho que tem muito da minha mãe e do meu pai ali, desse meu momento. Talvez se eu não estivesse no espetáculo, fosse de outra forma. E a Alice, a diretora, Alice Borges, ela detectou isso. Ela falou, é você. Quando eu comecei a ensaiar, pintou uma novela para eu fazer, eu falei, Alice, tem que ter, de repente, uma stand-in revezando. Ela falou, não existe possibilidade de ter stand-in. Não tem, esse espetáculo não tem. E a gente não sabia que ia ser assim, né? E, de repente, você tem toda a razão. Sabe o que isso me lembra? Me lembra, por exemplo, Somos Irmãs, da Sandra Lozada, quando estreou, que foi uma coisa... De repente, foi um achado aquilo. O Quase Memória do Coni. Coni acabou de morrer. Quando ele escreveu o livro, por causa da cachorra dele, não sei o quê, todo mundo disse, não é possível que o Coni, que é um escritor assim, tenha escrito aquela coisa que tem emoção e tal. E essa tua peça tem essa configuração. É como, entendeu? Tem planetas e estrelas, tudo alinhadinho, assim. Tudo alinhadinho. E que dá um brilho. Uma caixinha de música mesmo, assim, né? É muito bonito. É muito Além do que é muito divertido, gente. É um absurdo isso. Eu riem muito também, né? Muito. Você sai muito leve do espetáculo e aí, muito de repente, comovido. tem um momento muito profundo, né? É muito catártico. Assim. Gente, vou fazer mais um intervalo, mas a gente volta já com mais Sem Censura.
Voltamos com o Sem Censura. Camila Abreu, temos perguntas, comentários? Temos, da Vivian, ela comenta: meu Deus, eu preciso assistir essa peça. Que fofa, quando que e reação. onde? E ela pergunta se vai rodar o Brasil. Então, a gente pretende rodar o Brasil, então estamos assim em negociação, porque a gente também teve o primeiro patrocínio, o Grupo Farmoquímica que apoiou a gente, e agora estamos revertendo temporada em temporada e estamos querendo organizar essa turnê provavelmente segundo semestre. E a gente está em cartaz agora, reestreamos agora dia 9, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Vamos ficar até 28 de fevereiro, no horário alternativo, terças e quartas, às 21 horas. Não Então, percam. pronto. Me diz uma coisa, estava aqui pensando, você foi a primeira Dona Capitu na escolinha? Eu fui a primeira Dona Capitu na escolinha. Já se vão 20 anos, hein? Olha, 1992, mais ou menos. Engraçado que eu fui fazer a escolinha, eu fazia uma peça, uma comédia, e o Chico Anísio me chamou para fazer a personagem que eu fazia na peça, que não tinha nada a ver com a Dona Capitu. Era uma mulher, uma crente, uma religiosa, assim, crente, que quando ela ouvia uma palavra, ela tinha um ataque e dançava, ficava louca, baixava um troço na mulher, porque eu sou bailarina, né? Eu danço na peça, botei umas danças também, né? E aí, quando eu fui fazer essa personagem, deu o maior problema com os protestantes na época. Tira a personagem. Aí inventaram. Ela era Capitulina, o nome da personagem, porque ela era tiete do Tarcísio Meira. Então ela não podia ouvir o Tarcísio Meira, falar o nome do Tarcísio Meira, que ela saía dançando, ficando louca. E aí inventaram, o Chico, não, vamos virar Dona Capitu. E inventaram aquela história daquela menina que, né, acertava tudo por acaso. Mas eu não gostava de fazer aquilo especificamente. Foi maravilhoso fazer. Todo mundo adora você fazendo foi Dona bom, Capitu, mas é porque que eu posso gosto de fazer. fazer, né, eu gostava de fazer comédia e tal. E aí eu falei, ai meu Deus, vou cair naquele clichê, né, da bonitinha, gostosinha, burrinha. Cláudia, esse é um problema das mulheres bonitas, Mas vai. é porque na minha época tinha muito preconceito com isso. Hoje em dia hoje programa não de tem humor, preconceito linha de nenhum show, contra as mulheres só tem bonitas. gente de prestígio fazendo. A gente tinha popularidade, mas não tinha tanta credibilidade. Na minha época, assim, não, esse tipo de personagem que eu fazia. Tá bom. Então, na época tinha assim, a coisa, fazer a boneca da Capitu, fazer Playboy, não Que fiz negócio, nada, ia mulher fazer bonita teatro só quer ser alternativo. Né? Olha só, ia fazer Cláudia. teatro alternativo. Louca. Uma vez um homem foi me entrevistar e falou, nossa, mas... Eu falei, desculpa, cabelo preso, vestidinho. Eu falei, você achou que encontrar uma mulher com salto 15? Não sou nada disso. Ele falou, não, mas foi uma experiência incrível, né? Assim, eu peguei uma fase da escolinha maravilhosa. Nós também achamos. Maravilhosa. Mas Foi enfim, muito depois bom. a gente vai conversar. Vou guardar pro Facebook para conversar sobre ela dançando em cena. Aplauso em cena aberta, mas depois a gente conversa. Aplauso em cena aberta. Hein? Vamos lá, com o Almanac Carioquice, do Ricardo Cravalbim, que esses últimos 12 anos tem nos brindado com a melhor revista, que eu adoro aquela revista. Carioquice. Esse aqui é uma síntese, Vera, da revista Carioquice. A revista Carioquice é uma revista editada pelo Instituto Cultural Cravalbim, graças a uma imaginação fértil e a uma ação muito necessariamente forte de um editor extraordinário, que se chama Luiz César Faro. Ele tem a Insight e edita uma revista, entre outras, que é um primor. Se chama Inteligência. Visitando o Instituto, ele teve a ideia de fazer uma revista, já que o Instituto trata diretamente da música popular brasileira, e especialmente da música carioca. E ainda do Rio de Janeiro, ele falou, vamos fazer uma revista chamada Carioquice. Foi um sucesso. A revista... Ela é bem editada no sentido gráfico, ela é bem editada no sentido editorial, e ela é sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa, inclusive com 10 anos, né? Muitas das capas estão aqui. O Fara colocou nesse almanaque. Aliás, o almanaque é um nome delicioso, né? Que é um nome do século XIX, virada do século XX, para resumos de eventos dentro, especialmente da capital federal do Rio de Janeiro. Então era uma tradição, os almanaques e tal. E volta agora a revista Carioquice como almanaque. O que significa isso? É apenas uma vez por ano e não mais 4 vezes por ano, como era a revista, e tiramos 50 Carioquices. Agora, essa é muito original, Vera, porque é o Rio diferente do que você conhece. A Carioquice já anunciava isso. Eram originalidades do Rio de Janeiro, eram buracos que ninguém sabia
danças que ninguém reconhecia, e lugares, e fatos, e pessoas que valiam a pena, que estavam totalmente esquecidas e tal. E agora aqui você conhece o Rio de Janeiro que ninguém conhece. Exatamente. É Então, engraçado, tem Ricardo, vários. que eu tinha até esquecido que você era baiano. Eu também. Eu acho também. Você deve se lembrar de vez em quando que você é baiano. Eu também. Porque você me parece o mais carioca dos cariocas. Você sabe tudo do Rio de Janeiro. Não é verdade isso, Mas eu me Ricardo? sinto sempre carioca. Na verdade, eu sou carioca. Na Bahia, de que eu gosto, é claro, Você viveu lá até que idade? eu vivi lá apenas 2 anos. 2? 2 anos. Ah, então não é nada ainda. Pois é cheguei, isso. não. Quer dizer, na verdade, eu me sou carioca. Carioca mesmo, Eu não é? me sou carioca. Exatamente. Mas aí, por exemplo, quer ver, na página 26, tem assim, tudo para pipas no Mercadão de Madureira, né? Aí são pipas. Gente, eu não pensava que no Mercadão de Madureira tem uma lojinha especializada em pipas de seda, todos os tipos. Coisas inacreditáveis. Quer ver outra coisa que eu fiquei muito impressionada? Tem coisas fantásticas. Cada um escolhe um pouco o que olha. Tem o tal do piso. Olha só o sapato que ele descobriu. Uma sapataria que faz esse tipo de sapato aqui. Uma coisa impressionante. Que lindo esse livro. Tem. As fotos são lindas, né, Camila? Sim. O que mais você tinha gostado? Diz aí. Olha, eu li uma fazendinha na Avenida Brasil. É. Olha aqui, Oásis Achei Urbano. Marquei essa também, viu? Temos o mesmo gosto. Oásis, que é esse aqui, né? Que é uma fazendinha. O que mais que tem, Camila, que você tinha gostado? Tem a Praia do Secreto, que hoje em dia ela não é mais tão escondida. As pessoas já descobriram ela. Já descobriram, exatamente. Mas realmente é um dos lugares que... Tem coisas, inclusive, que isso interessa a você. O Teatro Amador mais antigo do Rio é um espaço restaurado que movimenta o bairro da Saúde com atrações culturais. Nós que somos do meio, pouco conhecemos esse tipo de reverência. Né? Olha só, tem uma coisa incrível. Vocês sabiam que no Museu Aeroespacial, que fica lá em Santa Cruz, não é esse? No Santa Campo Cruz. dos Afonsos, tem o Santa coração de Santos Dumont, numa redoma? É. Eu não sabia disso, Ricardo. São informações incríveis. Olha, tem o ninguém Pantanal sabe. do Rio de Janeiro. Aliás, é Sim. uma coisa que a revista Carioquice sempre se preocupou, como todos nós cariocas deveríamos nos preocupar, não é? É com a história e o respeito às estátuas da cidade. É um desrespeito. Cara, por falar total. nisso... Vandalizam a Não cidade. fala mal do Carioca. Vamos. Não, eu não estou falando mal, não. Eu estou falando para que se corrijam os erros. Olha só, eu não Diferente. sabia que aquela estátua da Liberdade que está em Vila Kennedy tem uma história maravilhosa. Conta a história. Não tem, é claro. Você não vai lembrar, porque eu acabei de ler o verbete, eu sei. Então é assim, o Barão do Rio Branco encomendou a Bertoldi, é Bertoldi o nome dele, que é o autor da Estátua da Liberdade de Nova York, ele encomendou uma réplica para comemorar os 10 anos da Proclamação da República, em 1899. O Bertoldi fez, ficou na casa do Barão do Rio Branco, anos, até que o Carlos Lacerda, em 1965, na época que você foi diretor do Museu da Imagem do Som, ele parece que ou comprou, ou ganhou, enfim, e pôs para homenagear os Estados Unidos e a sua importância para o Brasil e para o Rio de Janeiro, essa estátua comprada do Barão do Rio Branco, lá em Vila Kennedy. Olha só! Olha, você Genial. sabia que na Praça 15, Ah. que é uma praça onde basicamente o Rio nasceu, com o Fórum, com o Palácio Real, Isso. as igrejas mais importantes e tal. Está lá plantada e as pessoas não reconhecem. Por isso que eu acho e peço que a Prefeitura dê mais cuidado às estátuas. Está lá o Almirante Negro. O Almirante Negro é o grande João Cândido. Almirante E é uma João figura Cândido, histórica da Revolta que da eu gravei, Chibata. você sabe bem, eu gravei o depoimento secreto no pior momento da ditadura do João Cândido, que estava quase à Que morte. estava... E tá ficou velho. um registro maravilhoso. Daqui, o João Cândido na Praça 15. Na Praça 15. Dentro do Rio de Janeiro Imperial. Quer dizer, é esse tipo de coisa que é original. Tem milhões de coisas. Tem Por milhões. exemplo, tem a mais antiga capela do Brasil. Eu não sei se é do Brasil, né? Se é Nossa Senhora da Cabeça, que fica ali na Rua Faro. Lá, que é uma capelinha pequenininha, linda. Seria uma capela pequena, essa- uma capela real de devoção. Linda. Essa vista aqui, que é uma
coisa mais bonita. Foi a Camila ficou louca com essa vista, que é a vista do Rio de Janeiro, vista de Niterói. E aí você vê toda a Baía de Guanabara, todas as montanhas do Rio. Lindo, né? É uma vista linda. É uma riqueza esse almanaque. Não foi à toa que a Camila disse, não, é meu, a gente ficou disputando. É seu. Viu? E é seu. Oba, obrigada, Ricardo. Nossa. E é seu, porque estão mais perto de mim. Muito obrigado. Vai ter outra. Vera, tá vendo? Você sentou aí. Fala, pode citar. As pessoas não se dão conta que há casas comerciais específicas que não poderiam existir mais. Por exemplo, Chapelaria Alberto só vende todas as qualidades existentes de chapéu para homens. Só em chapéu... poucos lugares do mundo. Está aqui, Chapelaria Alberto. Genial, né? Que luvaria não tem mais, né? Não tem mais nada, as pessoas não sabem coisa nenhuma. Portanto, são curiosidades e necessidades de reconhecimento. Não, são ótimas. E tem também toda a parte gastronômica. Hein, Ricardo? Tem parte gastronômica, não é só a parte cultural, a parte da paisagem. Tem comidas deliciosas. Eu fiquei morrendo de vontade de ir para Padre Miguel para comer esse galeto fantástico que tem lá. Nunca fui. Tem lugares em várias praças do Rio de Janeiro que servem apenas petiscos tipo empadinhas de fígado. Imagine, é bom isso? Funciona, Empadinhas de fígados grelhados e tal coisa são deliciosas. Empadinhas de tudo quanto é lado, pastéisinhos de tudo quanto é lado, só que em casas específicas. Uma casa muito bom X saber. Que só vende empadinha de fígado. A casa de portuguesa em Ramos. Isso, a doçaria lá portuguesa, né? Eu não conheço, Carolina, já tá na lista uma pra coisa conhecer. assim. Me diz uma coisa, como é que a gente pode comprar, ter esse livro, esse almanaque? Infelizmente, Vera, não está à venda. Aliás, uma das coisas que as pessoas mais pediram, tanto ao Instituto quanto ao Insight do Faro, foi que a revista Carioquice fosse às bancas. Mas nunca pôde, por várias circunstâncias, ir às bancas. Mas foi uma das grandes decepções de muita gente não querer comprar a revista e não poder, porque eram revistas distribuídas a mailings específicos. Esse também. Agora, quem queira realmente ter, pode pedir ao Instituto que encarrega-se de jogar o pedido para Insight do Luiz César Faro. Ok, a gente então escreve para o Instituto Cravo Albim, tem endereço virtual? Endereço virtual, tem. Bom. O Instituto www.institutoculturalcravoalbim.com.br. Isso, maravilha, aí vocês escrevem. Olha só, deixa eu agradecer muito a presença dos extraordinários, Gustavo Ordini e Testeto, que vão cantar. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Obrigada, Ricardo. Obrigada, doutor Rivaldo. A gente vai ficar no Facebook, vocês também, tá? Mas a gente vai acabar ouvindo... Disseram que eu voltei americanizado. Foi mesmo, Augusto? Vamos lá que eu quero ver isso. Terrível. Como foi isso? Obrigada, hein, Fernanda, Maíra e Matheus. Eu gostei muito de te encontrar. Ela é o máximo. Agora, você precisa ver o espetáculo. Deixa eu só, peraí. Deixa só que eu não avisei as pessoas que a gente vai voltar amanhã às 5, porque amanhã ainda é sexta-feira. Tá? Até amanhã. Vamos lá, então? 1, 2, 3... Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? E eu passei lá em cara meio pesada. Eu que nasci no samba e vivo no sereno, topando a noite inteira, velha madrugada, as rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil na hora das comidas, eu sou do camarão, ensopadinha com chuchu, é mais de zero que eu tenho americanizado. Com todo dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro, que fico arrepiado ouvindo uma coisa. Disseram que com as mãos estou preocupada, e dizem por aí que eu sei que é zum zum zum, que eu já nem louco ritmo nem nada, e dos balangandã não existe mais nenhum da ocasião em mim. Pra que tanto veneno? E eu passo lá com cara americanizada. Eu que nasci no samba e vivo no sereno, topando a noite inteira, velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil na hora das comidas, eu sou do camarão, ensopadinho com chuchu.
noite inteira, a velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou camarão ensopadinho com chuchu. Muito bom. Eu tinha... Bom, já estamos no Face, Camila? Isso, estamos ao vivo no então Face. vocês podem vir. Vocês não querem chegar mais perto? A gente aperta aqui. A gente aperta. A gente aperta aqui, vocês vêm. Mas Tá segura todo meu mundo com livro, microfone? Vera. Não, Matheus, você então não fala. Tá bom. Vocês dois ficam juntos. Aperta aí, a gente ficamos nós três aqui. Tem uma coisa... O maior dicionário de música do mundo. Agora, manda o verbete. Ô, Ricardo, você sabia que a Camila, que é a nossa produtora de web, que consulta... encosta pra cá, porque eu não tô... Isso. Ela fala que... ela consulta para burro. Todos nós consultamos muito o dicionário. O dicionário, exatamente. Já tenho aquilo ali gravado, sempre consulto. Eu queria consultas no mundo a gente tem? Não faço ideia. Em torno de 950 mil mês. Olha que delícia. Está muito bem. E sabe quem mais consome o dicionário? O Japão. Japão? Eles adoram música brasileira, né? Japão. Que interessante. Depois é a Flórida, quando agora de Miami com brasileiros. Tá. Olha só, Maíra, eu estava aqui, porque eu tinha pedido para vocês cantarem o South America, né? Porque eu gosto de vocês imitando aquele sotaque amarradozinho dela português. Sabe, que vocês fazem? Eu adoro aquele que faz aquela coisa meio portuguesa que ela canta, mas aí não, vai ter que ficar no disco mesmo. Vamos lá, Camila. Olha, tem uma pergunta da Natane, que ela pergunta: quanto tempo de preparação para vocês terem essa sintonia? Ordinários? Olha, a gente ensaia pouco, até no sentido do tempo, né? Bastante concentrado, porque todo mundo é muito ocupado, faz um monte de coisa, mas são sempre 3 horas por semana. A gente tem esse ensaio semanal há... Muitos anos, desde que começou. Então... 9, quase 10 anos. Quase 10 anos de história do grupo. Não, mas tudo bem, 3 horas não parece enorme para o resultado. É porque vocês já devem estar muito afinados entre vocês, não? Geralmente a gente, por exemplo, ele passa os arranjos pra gente, a gente já chega estudado, então assim, claro, acaba que facilita o trabalho, né? Fica mais rápido mesmo. Vocês de pegar. estudam? A gente estuda. Olha! É individual, né? Na verdade, assim, esse estudo individual, porque juntar os 7, agora somos 7, na verdade. O Matheus Matheus é oficialmente agora um ordinário. Então, juntar os 7 é assim, aquele papo. Difícil, né? Conseguir um horário, 3 horas na semana, então, né? 3 horas na semana é religioso, assim, o resto é ensaio, né, sozinho. E é tão mesmo. bom que pareça fácil, porque na verdade, claro, né, tem toda uma engenharia ali, né? Mas eu acho que pra gente, artista, o mais bacana é quando a plateia consegue ver e observar que esteja natural, né? Que não deu não fez esforço, né? Aquela coisa sai assim. Eu acho que... Mas tem muito talento também, né? Não é? Não é pra qualquer um. Você também é ótimo. Não é pra qualquer um. Você tem muito humor, né? É muito bom. Muito bom, parabéns. Deixa eu então contar a Cláudia Mauro no espetáculo, porque ela dança muito. O Edio é dançarino, ela também é dançarina, e eles dançam quando eles voltam para o passado, né? Porque ela está lá toda tronchazinha. Tem uma preparação corporal bem direitinha, né? Porque aquilo é difícil, porque ela está com o lado esquerdo paralisado. A minha mãe, né? Assim, a Alice Bosch fez a direção de movimento junto com a Paula Águas. A minha mãe, ela fica muito com o braço aqui. Quando eu comecei a fazer, aí a Paula Águas, que é a diretora de movimento, falou assim, fica uma coisa muito estranha, bota mais para baixo, aí fica. Aí eu fico o tempo inteiro assim, convivi muito com a minha mãe assim, né?
A minha mãe dela é mais tensa, uma coisa assim, né? E você fazer isso no teatro, você ficar ridícula, é 2 minutos, né? Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou ficar ridícula, uma coisa andando torta. Mas acontece uma incorporação, mas é porque eu vivi muito com a minha mãe, eu sou muito parecida com ela. Os amigos da minha mãe vão assistir, se emocionam, falam, nossa, mas você tá a cara da Yara quando era mais nova e você... Aí, quando vão visitá-la, né, fala, mas é igual, porque ela ficou com aquela coisa, aquele olhar meio, né? Não, as frases são, para quem conhece gente velha sequelada assim, é muito impressionante. Porque você trouxe a minha tinta de cabelo? Qual é a cor da tinta de cabelo? Eu não trouxe. Isso é louro mesmo, apimentado. Minha mãe falou isso mesmo. Apimentado. Você sente exatamente a problemática cerebral ali, né? Exatamente. E até que de repente, assim, vários né? momentos. Tudo dela é verdadeiro. Tudo que está ali acontece. E passa mesmo a ideia de que ali aconteceu, porque a gente sente. Aí, bom, enfim, aí ela volta para o passado e eles dançam. Eles dançam muita gafieira, eles dançam muito bem. E ela se solta muito, porque ela está muito amarrada. E uma preocupação da diretora era uma coisa assim, olha, a Silvia, que é o nome da personagem, ela não é bailarina. Então não vem você e o Ed dar show de dança, não. Já fazia uma pessoa que dança assim. Aí eu falei, não, mas no texto, que a minha mãe adorava dançar, no texto ela fala, eu dançava dessa quando era mais jovem, até para justificar um pouco e tal. Mas a gente começou fazendo meio de mais ou menos, aí o público foi se empolgando, e quando chegou, quando a gente começou a ir para os teatros, mas ela falou, quer saber? Então tá bom, então vamos logo fazer um show. Então libera geral. No final ele fala, nossa, você dançou igual uma bailarina, e não sei o que, vamos fazer um show. Aí a gente se animou. Porque passa mesmo. Aí, repente, tem gente que gosta de dança. Uma loucura. Né, Cláudia? Tem gente que não é bailarina e que gosta de dançar e que dança bem pra burra. A minha mãe é verdade. Tudo que tá na peça é verdade. Ela queria ser bailarina. Aí meu avô não deixou ela fazer balé na época. Ela foi fazer o normal, Instituto de Educação, aquela coisa toda. Minha mãe trabalhou um tempão na Secretaria de Cultura e trabalhou no MIS também, uma época, enfim. E aí... tá tudo lá na peça, né? Mas ela tinha um talento para dançar, não dançou porque meu avô não Tanto é que o talento saiu para você. Veio para mim. Foi para ela. Aí ela dança, eles vão pro passado, aí ela dança e tal. E aí a peça vai indo e ela começa em épocas diferentes. De repente ela está dançando rock, ela mostra. Gente, quando os dois dançam rock, que é bem no meio da peça. É bem no meio da peça. Cara, aí ela fica solta, a personagem fica muito solta, eles dançam muito bem, a plateia vai abaixo. Aplaudido, cena aberta, todo mundo pé. Tipo, o público gosta de ver dança, adora. Também tem isso. Né? E como a peça tem essa história, muito... Ela está lá toda sequelada, de repente ela vai para um passado, aí de repente do nada ali, eles dançam. Aí tem aquela coisa do público ficar, nossa, assim, como é que... E aí isso também mexe, né? Você, eu imagino. E são as músicas. A mestra fala, nossa, como era, e como é a história da velhice, né? E como é que essas coisas afetam, né? Quando acontece numa família, uma doença. Eu tô nessa fase, né? Tô chegando aos 50 anos. Já tá então, pouco. Então, assim, pai perdendo pai, mãe adoecendo. Esse que é o problema. Isso reflete muito nessa... A gente muda de lugar na família, né? Muda de lugar. Você deixa de ser a filha e passa a ser a mãe, né? É mais diferente. Parabéns. Olha, Vera, temos aqui comentários. Por exemplo, a Aline Salles, ela disse que ela está decepcionada, porque ela já ia comprar o almanaque maravilhoso e ela não vai poder comprar. Ela vai ter que ganhar. Mas vai ganhar. Ela vai ter que ganhar o almanaque, então. Vai ser pior. E aí, a Carla também é a mesma coisa. Comentou a mesma coisa. Poxa, não está à venda. Como assim? Sorteio? Onde eu posso olhar? Então, repete. Onde que as pessoas podem conseguir o almanaque? Pedir, por favor. Vamos repetir o endereço do Isso, Instituto, exatamente. Né? É Avenida São Sebastião, número 2, Cobertura. E o e-mail. O e-mail é ICCA, Instituto Cultural Cravalvim, @, de novo, ICCA Cultural junto .com.br. Repito, icacultural.com.br. Asseguro que a Insight, que é a editora, é generosa, é muito ciente de qualidade e sabe que as pessoas querem realmente mais qualidade e pedem, em geral, a possibilidade de conseguir quem se interessa. Mas não custa pedir com jeitinho no e-mail. Sei. E temos perguntas sobre a febre amarela. Uma delas é da Luciana Braga. Ela pergunta
por que certas pessoas não podem tomar a vacina? Tipo, grávidas, lactantes, idosos, por causa da baixa imunidade? Por que a vacina causa mal à saúde? Como age a vacina no organismo? São Veja várias bem, perguntas. Todas as vacinas feitas, no caso das vacinas virais, com o vírus vivo, porém atenuado, tem sempre essa preocupação. Não é uma realidade só para a vacina da febre amarela. Então, todas essas vacinas com vírus vivos têm que ter este cuidado em relação às grávidas, em relação a crianças menores abaixo de 6 meses, porque a imunidade dessa criança, o sistema imune dela ainda está amadurecendo, pessoas acima de 60, 65 anos de idade, porque a imunidade o sistema imune já está perdendo alguma de suas características. Então, é uma realidade dirigida para as vacinas feitas com vírus vivos, porém atenuados. Isso não acontece com as vacinas ou feitas à base de biologia molecular ou feito com vírus mortos, com vírus inativado. O Gabriel Menezes pergunta, Rivaldo, na sua opinião, nossos serviços de saúde estão preparados para uma eventualidade de surto? Nossa se refere ao Rio de Janeiro? O Gabriel é do Rio. Ele é do Rio. Veja bem, eu morei muitos anos no Rio anteriormente, depois eu fiquei 20 e poucos anos, retornei lá para o meu Mato Grosso do Sul. Então estou agora aqui no Rio de Janeiro, há alguns meses, não conheço a realidade específica do Rio de Janeiro. Vou comentar em relação à realidade do sistema de saúde como um todo do Brasil, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, de um modo geral, a rede de atenção primária no Brasil, sobretudo naquelas cidades maiores, nas regiões metropolitanas, estão com muitas dificuldades. Nós vemos isso na região metropolitana de Porto Alegre, na região metropolitana de Salvador e na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, quase todas essas localidades, imagino que o Rio de Janeiro também, embora eu não conheça essa realidade da rede como está distribuída aqui no Rio de Janeiro. Tenho acompanhado pelos meios de comunicação que há uma dificuldade concreta, né? Por vezes unidades de saúde sendo fechadas, hospitais municipais sem atendimento, falta de material de consumo, mas eu não tenho elementos para dizer de forma concreta, né, se tem ou não condições de enfrentar um surto. Todas as localidades que enfrentaram surtos de febre amarela vivenciaram, sobretudo na África, vivenciaram momentos de grande angústia. Imagino que com o Rio de Janeiro em especial e o Brasil como um todo não seria diferente. Lá também era o vírus silvícola ou não? Era urbana, teve casos de febre amarela urbana lá no Congo também. A Cláudia Colares pergunta, a febre amarela deixa sequelas? Se deixa, quais? Varia caso a caso, né? O que mais comumente tem sido observado são comprometimentos no fígado e também renais, mas que vão, em boa medida, sendo recuperados paulatinamente. Lembrando que toda essa sobrevida está associada, em boa medida, ao atendimento, ao diagnóstico precoce e, consequentemente, às medidas de suporte para amparar essa pessoa que esteja com febre amarela. Olha só, eu tive dengue e foi das piores experiências da minha vida. Também tive. Foi um horror aquilo. Fiquei uma semana internada, eu fiquei. Você ficou até internada? Não fiquei internada, não. Mas olha só, a febre amarela é tão forte como sintoma, como a dengue, ou não? A dengue ela vai para outro tipo de manifestação, que a comparação com dengue é chikungunya. Se você tiver chikungunya, espero que não, mas se tiver, vai sentir muitas saudades de dengue. Jura? Nossa, a chikungunya tem algumas características que lembram dengue, mas as dores articulares, o inchaço nas mãos, a possibilidade de cronificar 5, 6, 8 meses a pessoa sem conseguir, por vezes, dirigir um carro, teclar no celular. Então, a magnitude, a intensidade
do processo inflamatório e das dores na chikungunya infinitamente maior do que dengue. A febre amarela tem outro tipo de acometimento que pode levar a hemorragias, a insuficiência renal, a insuficiência hepática, é outra característica. Meu Deus. Bom, vamos deixar um pouco mais animado. O André Augusto, ele pergunta ele disse que ele foi no show do Ordinários em BH, que foi ótimo, e ele pergunta quando é que vocês vão voltar. Olha, para nós, músicos independentes, se a gente não for por um edital, a gente precisa de algum produtor local que faça o contato e possa agilizar todas as questões, porque tem uma estrutura né, que funciona para a gente poder estar e viajar. Então, são 6 cantores, uma percussão, precisa de uma mesa boa, tem que ter um PA. Então, é uma série de coisas técnicas, né? Se por acaso tiver alguém nos assistindo, é só entrar em contato pelo nosso site. Que você vai com o maior prazer. Qual é o site de vocês? É ordinários.com.br, o Ordinários com U, que a gente trocou em algum momento lá no início, porque Ordinários com O era uma outra coisa já. Com certeza. E aí... Era um grupo de funk. Que beleza. Vocês podiam cantar funk, gente? A gente canta. Vocês cantam funk? Só que a gente canta tico-tico em ritmo de funk. Tico-tico no fubá em ritmo de funk. Ah, gente, eu quero ver isso. Pois é. Gente, eu vou me despedir de vocês, eu vou fazer aqui uma audição só private. Só pra ver se cantar tico-tico no fubá em funk. Muito obrigada, Ordinários todos. Obrigada. Obrigado, Claudinha. Foi um prazer enorme. Ricardo, indizível. Doutor Rivaldo, muito prazer, muito obrigado pela sua informação. A gente volta, a gente chegou ao final mesmo. Não parece que, mas chega. Tem um momento que chega às 5 horas da manhã, ok? Tchau.